Este é o programa de educação continuada da Vet for Pet, o hospital veterinário de apoio especializado em emergências e terapia intensiva. Não perca esse conteúdo exclusivo encomendado para médicos veterinários que trabalham com alto desempenho. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Vet for Pet e hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, um grande amigo nosso. É difícil falar do currículo dele porque fez muitas coisas já, mas é o Guilherme Sembenelli. Ele se graduou na Universidade da Unesp aqui em Jaboticabal, fez aprimoramento em Ohio, em Geórgia e residência, mestrado, doutorado em Jaboticabal, né? É um grande cirurgião e um grande amigo. Estou muito feliz aqui por ter o Guilherme com a gente. Gui, hoje então nós vamos falar um pouco da sua trajetória, porque eu admiro bastante, por isso que eu te trouxe aqui. E fala assim para o pessoal que está querendo entrar nessa área de cirurgia, de ortopedia, o que você fez, né, e quais são os passos que você trilhou assim, para você conseguir chegar num alto nível de desempenho assim, como um profissional? Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite do Alan, né? Dizer também que ele é um cara que eu admiro muito. Só para falar um pouco da trajetória dele, quando eu estava na residência, o Alan fez graduação lá em Jaboticabal também, e ele foi estagiário nosso da cirurgia. E sempre se destacou. Desde o início nós observamos o potencial, pontualidade, profissionalismo, sabia conversar muito bem com o tutor. Então isso chamou a atenção de toda a equipe lá na época, né? A gente insistiu muito para que ele prestasse residência e aí a gente não compreendeu bem quando ele decidiu não prestar. E resolveu começar a trilhar o que ele está colhendo os frutos hoje, né? Que é entrar para o empreendedorismo e se especializar na área de intensivismo. Então, isso foi um prazer muito grande. Eu vira e mexe, eu falo para ele que eu admiro muito a trajetória, a coragem que ele vem desempenhando aí. E aí tive o prazer também de participar da banca de TCC do Alan, lá em Jaboticabal. Foi muito legal e é um prazer muito grande estar aqui hoje, tá certo? Bom, a minha trajetória, eu desde 2007, quando entrei em Jaboticabal, após o término da graduação, eu comecei a trabalhar com cirurgia. Então, fiz, como você disse, residência, aprimoramento nos Estados Unidos, depois trabalhei com o professor João Guilherme 2 anos, e isso é uma das coisas que realmente mudou minha formação, porque o professor João é referência. Todo mundo que trabalha na cirurgia, notadamente na ortopedia, na neurocirurgia, utiliza de alguma maneira o que o João Guilherme começou a realizar no Brasil. Então, eu tenho muita gratidão ao professor João Guilherme e de modo geral, você também tem esse carinho, né, por Jaboticabal, porque lá a minha formação toda praticamente ocorreu lá. Então, a todos os professores lá, nossa graduação, eu sou muito grato. E basicamente é isso. O que mais você tinha perguntado mesmo? Que momento que você decidiu ir para os Estados Unidos e de onde veio o seu interesse assim, pela ortopedia, neurocirurgia, né? E a cirurgia como um todo, né? Isso. Durante a graduação eu vi que era muito importante a gente conhecer outra realidade. Então lá em Jaboticabal a gente conhecia o hospital veterinário, a rotina, e então eu já acompanhava o professor João Guilherme. Eu quis aprender algo, né, no exterior para realmente tentar aproveitar a realidade de um país de primeiro mundo, né, das universidades americanas. E foi de extrema importância na minha formação. O que eu mais aprendi lá, muita gente dizia, você não vai conseguir, lá é outra realidade, lá tem tudo. E se a gente for ver o avanço que a veterinária deu desses últimos anos, a gente está, não no mesmo nível, mas as coisas, pelo menos aqui na nossa região, vêm melhorando consideravelmente. Estão, né, mais fáceis, né? E isso, sem dúvida alguma. E o que mais eu tirei proveito lá estando nas universidades americanas foi o profissionalismo do pessoal, o quanto eles levam a sério. Lá não é brincadeira, eles são quem são, porque realmente eles são extremamente profissionais.
Então, o aluno lá, o senior student, lá, que é o cara que faz estágio de graduação, ele dorme 4 horas por noite, estuda muito, e quando você começa a conversar, eu gostava de ortopedia e estudava ortopedia, você conversava com um aluno de graduação que tinha interesse por animais silvestres, ele sabia tudo de ortopedia também. Então, assim, é impressionante o nível dos alunos lá dos Estados Unidos. Então, isso foi muito importante. Eu tive a oportunidade de ter contato com os professores que são referências mundiais, né? E isso, sem dúvida alguma, mudou minha vida. Todo dia nós fazíamos discussões clínicas, de manhã, à noite. Então, você acaba aprendendo muito. Foi muito importante. Isso é legal, porque todo mundo que eu converso que foi para os Estados Unidos e tal, tem esse choque de realidade, né? O próprio João Marcos, né, meu sócio, ele fala que lá tem uma competição para ver quem faz a cerca mais rápido. Então, tipo, tudo que vai se fazer, eles querem fazer muito bem feito, né? Sim. Então, isso eu acho que foi o grande diferencial. Sim. E na prática, profissional nosso é o que a gente vê, né? Aquela pessoa que ela entrega antes de receber, ela consegue atingir objetivos muito mais rápido, né? Sim, foi muito importante para a formação conhecer a realidade deles e perceber esse profissionalismo, né? Então a gente consegue sim extrapolar, trazer para o Brasil algumas coisas, né? Primeiro, o conhecimento, né? Nós não temos o mesmo acesso a exames subsidiários ou a tomografia, ressonância de alto campo, não temos. Mas muita coisa da maneira que eles trabalham a gente consegue sim aplicar aqui, né? Então, conhecer essa realidade é muito importante. Legal. E você falou do João Guilherme, né? Eu nunca tive aula com ele, não tive esse privilégio, mas é unânime mesmo. Todo mundo que você conversa é o João Guilherme, né? E você fez algumas cirurgias já com ele, né? Você teve esse privilégio. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que eu voltei dos Estados Unidos, prestei residência em Rio Preto, eu e a Mônica passamos lá, né? Ficamos por um mês e decidimos voltar porque nós queríamos realmente estar lá em Jaboticabal. E aí eu não passei na residência por 2 anos, fui persistindo e nesse meio tempo eu acompanhei o professor João Guilherme. Então na época aquilo não foi legal, né? Mas hoje em dia eu vejo o quanto foi importante. Então, acompanhando a rotina do professor João Guilherme, eu aprendi muita coisa. E até hoje, muitas coisas a gente liga para ele, para saber da experiência. Então, assim, ele foi um cara pioneiro. No Brasil, quem começou a neurocirurgia, fez pós-doutorado na Alemanha, na Itália, foi o professor João e ele tem uma bagagem impressionante, né? Então, pude aprender antes da residência muita coisa com ele e depois eu entrei um pouco mais preparado, não tão cru assim, para começar a residência. Então, isso mudou muita coisa. Eu lembro que na época que eu estava fazendo estágio com vocês lá em Jaboticabal, vocês já faziam procedimentos bem complexos lá, né? Eu lembro até de uma cirurgia que vocês fizeram um transplante do ilho na tíbia. Um enxerto, né? Um enxerto. Para fazer o avanço da tuberosidade da tíbia, né? Legal. Esse foi um trabalho, acho que do professor João Guilherme também, do Arthur, que ele fazia a TTA utilizando uma cunha da asa ilíaca. Isso aí. Bem legal. Nossa, eu fiquei de cara. Eu falei, como alguém pensou nisso, né? Gui, e então, hoje você dá aula, tem algumas dificuldades que você vê com relação ao ensino ainda hoje aqui no Brasil? Como que é? Ser professor no Brasil é um desafio sempre, né? Então você tem que ter vocação e gostar de fazer isso, né? O que eu percebo muito, que talvez seja, eu tento aconselhar os alunos, é no sentido de tentar fazer com que eles sejam um pouco mais proativos, tenham um entendimento do mercado, que a gente sabe o quanto é difícil, né? E o quanto, infelizmente, no Brasil, o Brasil, não sei, se não me engano, é o país que mais tem faculdades, cursos de veterinária, né? Então a concorrência é muito grande. Então o que eu sempre falo para eles é que é necessário sim que eles façam especializações, sejam proativos nos estágios, estudem, porque realmente é muita gente.
né? E infelizmente no Brasil ainda o conhecimento técnico não está tão difundido assim. O nível do profissional melhorou consideravelmente, né? Mas ainda falta alguns aspectos para que eles consigam realmente se destacar. Então, imagina, se formam 3 mil por ano aproximadamente, quantos desses vão realmente conseguir se engajar ter o acesso, né, ali ao mercado de trabalho, né? Isso, não é simples, mas por outro lado, quem levar a sério, quem se profissionalizar, quem fizer bem as especializações, que é uma tendência na veterinária, eu acredito que tem uma boa possibilidade de se dar bem, né, de conseguir um bom emprego e trabalhar na veterinária. A gente é prova disso. Não é fácil, mas tem mercado, tem potencial. Só que tem que levar a sério também. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas que não estão ali com aquele empenho, né? Então, tudo bem, é uma escolha, só que é bom que eles tenham esse entendimento, né? De que pode ser que as coisas não dê tão certo. Eu acho, Gui, que se criou uma coisa assim do tipo que a pessoa ela quer entrar, às vezes no mercado de trabalho, aí ela quer receber e depois entregar, né? E o que a gente tem visto na prática é que funciona totalmente ao contrário disso, né? Primeiro a gente tem que se entregar, né? Entregar, se dedicar, estudar, tal, correr atrás ali dos nossos objetivos e depois a gente começa a colher resultado. Foi assim, pelo menos comigo, com você, com a Mônica, com todos que a gente conhece, né? Então não tem muito segredo, né? Se vocês, né, que estão nos assistindo agora, quer se destacar no mercado, e outra, se destacar no mercado não é aparecer, né, mas é se sentir feliz, se sentir bem ali com o serviço que está sendo executado, não tem outro jeito, tem que estudar, ralar e depois você vai colher resultado. Gui, agora vamos falar um pouco de assunto técnico, né? Um dos casos assim que é muito desafiador para nós que estamos ali no dia a dia do hospital 24 horas é aquele paciente que chega em estado convulsivo, né? A gente faz aquela primeira abordagem, estabiliza o paciente, né? E acaba tendo até ser necessário às vezes desligar esse paciente para depois a gente fazer a sequência ali com um neurologista, né? Fazer aquela abordagem clínica mais da neuro. Então, queria que você falasse ali aqui para a gente quais são os pontos importantes que a gente deve abordar, tanto com relação ao paciente e tanto com relação ao tutor, né? Porque para ele também é um grande susto ali. Estava bem o paciente, começa a convulsionar e não sabe o que fazer, né? Isso. Em relação ao tutor, o que ele deve saber é que assim que o paciente estiver convulsionando, ele deve procurar a ajuda de um veterinário, né? Para que ele conduza o caso e aí o veterinário naquele primeiro momento vai tratar o sinal clínico, que é a convulsão. O próximo passo, que aí sim não deve ser negligenciado, é a investigação da causa base. O que levou aquele cão a convulsionar? Né? Pode ser uma hipoglicemia, uma neoplasia, várias coisas podem estar ocorrendo fazendo com que o cão convulsione, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Muitas vezes é comum o paciente ser tratado com fenobarbital, com um Gardenal, sem que aquela investigação clínica não fosse realizada, né? Então, primeiro, você deve excluir todas as possíveis causas para depois, caso não seja encontrado nada, né, você fechar o diagnóstico de epilepsia idiopática, por exemplo. E aqui não tem causa conhecida. Não tem causa conhecida. Então, mas antes de falar que não tem causa conhecida, eu preciso saber se realmente não existe alguma causa ali, né? Exatamente. E a epilepsia idiopática, na maioria das vezes, ela ocorre ali de 2 a 4 anos. Então, às vezes, um paciente que tem 12 anos, nunca convulsionou, começou a convulsionar, você obrigatoriamente deve descobrir a causa base, porque é muito provável que pode haver uma neoplasia no córtex ou
em alguma região, insulinoma, que está gerando hipoglicemia e causando... AVC também? AVC, eventos vasculares, né? Isquêmicos, hemorrágicos. Então, a investigação deve ser realizada por um neurologista para que você consiga identificar a causa base. Na maioria das vezes, a gente tem que ter o auxílio também do exame de imagem, né? Principalmente da ressonância magnética, para ver se tem algo estrutural no encéfalo. Fazer uma análise de líquor para ver a celularidade, se é sugestivo de alguma doença inflamatória. E os exames básicos também, né? Sim. Porque você já ouviu falar ou sabe se, por exemplo, aquela síndrome hiperbilirrubínica pode cursar com convulsão também? Pode cursar em virtude do aumento da amônia, né? Geralmente. Sim, então, se a amônia estiver num nível sérico elevado, pode gerar, devido a uma hepatopatia, né? Pode gerar uma convulsão, uma encefalopatia hepática. Então, esse é o ponto importante. A convulsão é um sinal clínico que deve ser tratado. Por quê? Porque convulsão por períodos longos pode gerar lesões irreversíveis no encéfalo. Então, aquilo ali é o trabalho do bombeiro, né? O que eu acredito que vocês fazem muito aqui. Chegou convulsionando, você tem que conter o sinal clínico. Né? Isso. Mas depois vem o próximo passo, que não é tão simples assim, mas todas as causas devem ser excluídas para antes você começar o tratamento para uma epilepsia idiopática. Idiopática, tá. Então, basicamente convulsão é como uma febre. Isso. Ela só assusta mais porque o paciente fica mal mesmo, né? Mas assim, ela é como uma febre e a febre é um sinal inespecífico. E tanto o tutor tem que fazer uma força ali para passar com o neurologista para investigar, quanto o médico veterinário teria assim, meio que quase que uma obrigação, né, de passar o caso para alguém que vá saber identificar o problema. Pelo que você tá me falando, Gui, não é um processo tão rápido assim, né? Porque muitas vezes a gente não vai fechar o diagnóstico ali só com hemograma, com bioquímicos básicos, apesar desses exames serem de triagem. Então, é importante a gente falar isso com o tutor, né? A conversa franca, além de todos esses exames que a gente vem atendendo, o principal da relação com o tutor é importante que ele tenha um entendimento de qual caminho você vai trilhar, entendeu? Para que ele saiba, você vai fazer ressonância para ver se tem algo estrutural. Não havendo, nós vamos também fazer análise de líquor, nós vamos para o próximo passo. E pode ser que nós cheguemos no último passo e a gente não visualize nada, nenhuma alteração. E aí nós vamos fechar o diagnóstico de epilepsia. Tá? Então ele tem que ter o entendimento, porque muitas vezes ele reclama até com um pouco de razão, porque ele não foi orientado em relação àquilo, entendeu? Só vão pedindo exames. E ele não está entendendo. Então eu costumo dizer, na cirurgia também é assim, né? Cirurgia, a gente cabe ao veterinário expor todos os panoramas, riscos, possíveis complicações, e aí com total honestidade, né? E eu costumo dizer, falo muito para os alunos, que a gente põe um barquinho aqui. Falo, eu sou cirurgião, eu ponho um pé no barco. Eu acho que você deve colocar também. Mas se nós não colocarmos juntos, eu tiro o meu. Porque a decisão é em conjunto, nunca é só do veterinário, é do tutor e do veterinário. Muitas vezes na cirurgia oncológica, principalmente de alta complexidade, a gente não tem um caminho possível. Nós temos vários caminhos e a decisão pelo tratamento cirúrgico muitas vezes depende muito mais do tutor, por condições financeiras, por condições familiares. Então, você vai falar, a melhor abordagem para essa neoplasia é amputação de membro. De repente, a pessoa tem um histórico familiar de trauma com amputação, já aconteceu. E aí o veterinário tem que ter essa sensibilidade, conversar, tentar expor todos os possíveis panoramas para que ambos tomem a decisão. Nunca é de um só, nunca vem de baixo para cima. Respeitar essa decisão, né? Porque a gente é igual você falou, tem muitas coisas ali que estão acontecendo na mente da pessoa que está recebendo as informações, né? Sem dúvida. E principalmente até nas cirurgias reconstrutivas, né? Que você deve fazer bastante também, né? Reconstrutiva tem um pós ali um pouco mais complicado, algumas eu imagino, né? Sim, não, a cirurgia, sempre que a gente avança na complexidade da técnica, quase sempre a gente aumenta o índice de complicação. Todo procedimento cirúrgico tem o seu índice de complicação. E o tutor muitas vezes pergunta, qual o índice de complicação? 5%? 10%?
Tem cirurgias que a gente não sabe um número palpável, porque depende de outros fatores, mas quando a gente avança na complexidade da técnica, o índice de complicação aumenta. E a cirurgia reconstrutiva, principalmente a depender do tipo, ela sim tem um índice de complicação relativamente alto. E o tutor deve saber disso, então você tem que conversar previamente, ó, o senhor está sabendo que nós vamos fazer esse procedimento, mas você, por exemplo, você tem que combinar tudo, né? Os custos, os retornos, o senhor está sabendo que você vai ter que voltar aqui no início. Primeiro, vai ter que ficar internado por 5 dias, depois você vai ter que voltar aqui diariamente, às vezes 2 vezes ao dia. Pode ser que o retalho de pele ou flap necrose, você tem que tratar isso como ferida aberta, e esse tratamento pode durar meses. Pode ser necessárias reintervenções cirúrgicas. Então, antes da cirurgia, se você não tiver esse esclarecimento com o tutor, você corre sérios riscos, primeiro, do paciente sofrer com isso, porque de repente o cara não está sabendo que ele tem que fazer tratamento, aí o paciente fica em casa. E aí, como é que faz? Ele vai ter complicação por falta de um acompanhamento veterinário. Então, você diminui seu índice de complicação. Então, Alan, na veterinária, eu falo muito isso, o pessoal tem mania de achar que eu vou fazer veterinário porque eu gosto de bicho e não gosto tanto de gente. Só que é o contrário, né? Você está vendo muito bem isso. O maior desafio para a gente é justamente as pessoas, porque o médico, ele fala que você está com a doença, fala, meu amigo, para isso você tem que fazer isso, e se você não fizer, a escolha é sua. O veterinário, ele tem que trabalhar com convencimento para que, de modo indireto, nós consigamos atingir o cão. Então, o diálogo é muito mais difícil. Verdade. Não afeta o cara. Você tem que explicar a necessidade do outro, não é a necessidade dele, né? Exatamente. Então, você faz um telefone sem fio. Você tem que conseguir convencer o tutor a fazer o melhor pelo seu paciente, que é o cão ou o gato, né? Então, na veterinária, o diálogo é mais difícil do que, sem dúvida alguma, na humana. Então, quem fez veterinária só porque gosta de bicho, vai ter que começar a gostar de gente também, Sim, né? Ou pelo exatamente. menos de conversar bastante com gente. Isso, inclusive, é uma das perguntas que a gente faz indiretamente, né? Antes de contratar, né, os profissionais, porque muita gente fala na hora que a gente pergunta, mas por que você fez a veterinária? Porque eu queria fazer medicina, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas e tal. Então já é um ponto negativo ali, porque não tem como. E inclusive até na sua área também, né? Porque muita gente também escolhe anestesia, cirurgia, né? Porque fala assim, não vou ter muito contato com o tutor, não é igual clínica médica e tal, né? Mas não tem muito segredo, né? Se você é um cirurgião de alta complexidade, você está chamando responsabilidade para você. Você vai ter que lidar ali com o tutor que tem dúvidas, né, que tem sentimentos e tal. Então, uma área muito interessante para a gente estudar também na veterinária, né? Sim. E na cirurgia, que é a área que eu trabalho, né, tem a clínica cirúrgica. Muita gente acha que cirurgia só centro cirúrgico. É centro cirúrgico, mas não. Inclusive, o maior desafio está ali no ambulatório, né? Na identificação das doenças, da melhor abordagem, nesse bate-papo que eu falei para vocês, né? Então, a clínica cirúrgica também se acaba atendendo muito para conseguir operar. Eu costumo dizer que a cirurgia é a cereja do bolo, né? Sim. Você chegou lá, então quer dizer que você fez um bom atendimento com o tutor, você fez um bom diagnóstico, você fez uma boa identificação das doenças, né? Não adianta querer achar que o cirurgião vai trabalhar só no centro cirúrgico, porque isso não é verdade. A história sempre precisa ser contada por inteiro, né? Então, ia até te fazer uma pergunta aqui que eu vi no seu Instagram, inclusive quem quiser acompanhar, né? O Gui tem um Instagram lá, que tem algumas imagens, e eu vejo quando aquela imagem clássica, né, da tíbia, do planejamento da TPLO, que tem aquelas angulações e tal, aquilo ali eu acho muito lindo, né? Mas por trás daquela imagem tem uma série de coisas antes que foi tratada. E às vezes a pessoa que está começando na área, ela olha aquilo ali e fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer, né, Gui? Então, o que você fala para essas pessoas, assim, né, que, como a gente já falou aqui, do clínico antes, né?
Como eu convivo com muito aluno de graduação, eu acabo percebendo o principal ponto que me chama a atenção é a ansiedade, né? Então, o pessoal, os mais jovens, né? A gente é jovem, né? A gente é jovem, mas tem mais jovens. Mais jovem. Assusta quando eles falam que nasceram em 2000, você fala, Jesus. Mas o que eu vejo é a ansiedade, eles querem muito rapidamente, entendeu? Então, tem como conseguir o que eles quiserem? Tem como. Mas é de tijolinho em tijolinho. Então, eles perguntam, Guilherme, como que eu faço, às vezes, no terceiro ano? Como que eu faço que eu quero fazer já ortopedia? Eu falei assim, ó, você está na graduação, você estudou bem fisiologia, você estudou bem anatomia, então faça o melhor naquele momento. Isso. E planeje também, né? Então, não adianta você não arrumar sua cama, né? E querer que as coisas aconteçam. Então, primeiro, faça uma boa graduação, tenta de alguma forma buscar algo para complementar a sua formação, cursos, estágios, e tenha calma. Não adianta almejar coisas que ainda não estão no seu tempo, né? Então, o que me preocupa muito é a ansiedade. O pessoal quer, mas quando você vai observar, eles não estão fazendo o começo da coisa. Então, as coisas as coisas acontecem de baixo para cima, tem que ir construindo a formação para aí depois eles conseguirem almejar ser o que eles quiserem, né? Então, eu falo muito isso. Agora, depois da graduação, quais são os caminhos? A residência, né? Para quem quer trabalhar com especialidades, né? Ou fazer uma boa residência, isso sim muda a formação da pessoa, sem dúvida, porque você vê como que é a rotina de hospital, você consegue aprender muito naquele dia a dia. E aí as dificuldades da enfermagem, né, Gui? Isso. Que são importantes, né? São muito importantes. E caso não dê para fazer residência, eu vejo também muitas pessoas falar, eu não consegui residência, o meu mundo acabou. Não tem nada a ver. Hoje em dia nós temos muitos cursos, né, de aprimoramento, de especialização, que podem complementar. Então, o mais importante é você levar a sério aquilo, entendeu? Você ter comprometimento e tentar, de alguma forma, buscar o conhecimento. Se não der residência, você consegue fazer os cursos não sei se é aprimoramento, ou as pós-graduações, né? Isso. Que é um mercado importante. Tendo em vista que a formação da veterinária é outra coisa que muita gente me fala, Guilherme, terminei a graduação, não sei nada. Esse sentimento é comum a todos. Nunca vi um recém-formado falar que está confiante. Porque muitos na prática, nos procuram também. Isso, sem dúvida. E às vezes imagino que você prefira alguém que está com esse sentimento do que alguém que... E que tenha vontade, prefiro, com certeza. Do que alguém que de repente acha que sabe tudo, né? E que de repente está estacionado, né? Está estacionado. Então, todo aluno, quando se forma, ele não tem confiança e realmente ele não sabe a parte profissionalizante, ele não sabe executar a parte assim, começar a atender, operar. Isso ele vai buscar depois da graduação. Por quê? Porque a formação da veterinária, ela é genérica, ela dá o embasamento, ela é ampla, né? Ela dá o embasamento, as ferramentas para que o aluno consiga desempenhar uma função. Mas ela não deixa o aluno pronto. Essa lapidação, ela vai ocorrer com um aperfeiçoamento, aprimoramento, residência, curso de pós-graduação. Acompanhamento com os profissionais que já estão cabeça na área, né? Estágios, né? O estágio, assim, é uma ferramenta excelente. Porque, além do que, a pessoa que faz estágio, ela tem entendimento de como é o dia a dia do profissional. Então, muita gente fala, Guilherme, eu gosto muito da área de fisioterapia, é uma área encantadora, né? Mas você já viu como é o dia a dia do profissional? Então, vai lá, faz um estágio, entendeu? Eu gosto de cirurgia, você já viu como é? Aí, de repente, a pessoa faz cirurgia, começa a acompanhar, fica em pé 8, 10, 12 horas por dia, vê que não aguenta aquilo. Chega, tem que lavar os materiais, tem que esterilizar. Planejar porque no começo, cirurgia, né, da profissão é assim. Sim. Então, o estágio é de grande valia para ter um entendimento de como as coisas acontecem no dia a dia do profissional. Sim. Então, resumindo, né, todos podem ser o que quiserem. Só que precisa ter esse tempo de sedimentar esse aprendizado, né, que a pessoa está adquirindo ali e fazer o melhor dia após dia ali que vai dar tudo certo. E eu estou tratando desse tema, Gui, porque muitos veterinários recém-formados nos procuram
às vezes não é nem para vaga de emprego, mas é para ter um norte, assim, do que, o que eu vou fazer, porque parece que eu estou estacionado, parece que eu não estou desempenhando bem, né? E assim, em alguns casos eu vejo que a pessoa está desempenhando super bem, mas às vezes até começa a se comparar com outros profissionais que estão há mais tempo no mercado e aí se frustra um pouco, mas não é para se frustrar, né? É o que o Gui falou aqui, nós estamos com um profissional que construiu a carreira, né? Então é de tijolinho por tijolinho, tá certo? Muito obrigado, então, a todos que estão nos assistindo. Deixo aqui uma recomendação do Dr. Guilherme, tá? Todos que precisarem de cirurgias, né? Os médicos veterinários também que querem fazer parcerias, eu assino embaixo, o nosso hospital aqui conta com eles também. E até a próxima, então, um novo Vet for Pet podcast.